Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus ao seu coração. E eu creio que o Senhor, o Deus dos céus, Ele vai agir poderosamente em seu favor. No final, eu quero realizar uma oração poderosa em uma só fé, em um só propósito, juntamente com você. Pois então nos aguarde, fique até o final, para que possamos participar deste momento tão especial com o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, no capítulo 9, isso mesmo, no versículo 25. No livro de 1 Coríntios 9, 25, o apóstolo Paulo, meus irmãos, em um dos seus sermões, pregações, ensinos à igreja, aqui no caso de Corinto, ele, meus irmãos, fala para aquela igreja, isso mesmo. Ele diz: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. O apóstolo Paulo, meus irmãos, neste momento aqui, ele leva a igreja a compreender o seguinte, isso mesmo, que se um atleta, meus irmãos, para participar de uma competição, de uma corrida, ele precisa se abster-se, ele precisa renunciar, ele precisa praticar o exercício, ele precisa seguir regras, isso mesmo, para que ali, meus irmãos, ele possa ter um bom êxito nesta competição. Paulo, meus irmãos, aqui o apóstolo de Jesus Cristo, ele usa este exemplo para que ele, isso mesmo, e todos os cristãos tenham isto como exemplo. Se eles buscando um atleta, isso mesmo, um lutador, lutando, buscando, isso mesmo, um prêmio corruptível, uma coroa, meus irmãos, de prata, de ouro, isso mesmo, um valor monetário, financeiro, eles se abdicam tanto, eles se esforçam tanto. Imagine para nós que a nossa luta, meus irmãos, e a nossa busca é por algo muito mais precioso, é uma coroa eterna, é a nossa salvação, é a nossa vida plena, é a nossa vida em santificação, é a nossa vida em pureza constantemente. E o apóstolo Paulo, ele disse, olhe bem, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Isso mesmo. Quando alguém vai para uma luta, isso mesmo. Participar, isso mesmo, de um campeonato de luta como este, os atletas, eles passam por um grande, meus irmãos, por um grande regime, isso mesmo, por uma grande disciplina, para que eles possam estar hábeis a participar, meus irmãos, naquele momento, daquela luta. Ele também usou outro termo, isso mesmo. E ele disse, pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar. Isso mesmo. No versículo 24 ele diz, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correreis de tal maneira que o alcanceis. O apóstolo Paulo aqui ele usou dois exemplos. Meus irmãos, para alguém que corre em um estádio, isso mesmo, que ele se exercita, ele se prepara-se para participar daquele campeonato. Outro exemplo, ele usou, meus irmãos, para alguém que vai participar de um campeonato de luta, isso mesmo. E todos os exemplos, é preciso disciplina, é preciso, meus irmãos, dedicação, é preciso, meus irmãos, renúncia, isso mesmo. Imagine ou pergunte para um atleta o quanto eles se esforçam, se sacrificam para buscar e participar de um campeonato, isso mesmo, como estes.
E ali, meus irmãos, apenas um leva o prêmio, isso mesmo. Agora, olhe, meus irmãos, para a graça de Cristo nas nossas vidas. Nos dá, meus irmãos, a oportunidade de que por meio dele nós possamos, meus irmãos, entrar em uma corrida, onde, meus irmãos, todos aqueles que permanecerem, que se esforçarem, independentemente de primeiro ou último, mas aquele que não desistir e permanecer na corrida, esse possa receber uma coroa, não corruptível, mas incorruptível, que é a coroa, meus irmãos, da salvação, é a coroa, meus irmãos, da vida plena em Cristo Jesus. E Paulo, ele disse, pois eu assim corro, não com uma coisa incerta. Olhe bem, e quando um atleta entra em um estádio para correr, ele não entra ali, meus irmãos, convicto, eu vou entrar e eu irei vencer. Mas todos nós que recebemos Cristo no nosso coração, nós devemos ter certeza que nós não corremos, meus irmãos, em busca de uma coisa incerta, mas nós corremos com convicção, em busca e certeza da nossa salvação. É um caminho, isso mesmo, é um caminho certo que nós devemos ter dentro do nosso coração. E Paulo, ele disse, eu não corro, não como uma coisa incerta, assim como combato, não como batendo no ar, isso mesmo, não como eu estivesse batendo no ar. Paulo disse, eu não corro como eu estivesse correndo por uma coisa incerta. Eu não bato, eu não entro, isso mesmo, nesta luta, não como se eu estivesse batendo no ar, sem saber, na verdade, qual é o meu objetivo. Mas Paulo, ele diz, mas eu tenho certeza, isso mesmo, de tudo aquilo que eu estou fazendo, o objetivo, que é a salvação minha e daqueles que eu levo o Evangelho de Jesus Cristo. Ele disse, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele disse, eu subjugo o meu corpo, antes a servidão. Você já imaginou, para pensar nisto, alguém, meus irmãos, colocar a sua vida, se subjugar à servidão? Isso mesmo, se subjugar à servidão, a ponto, meus irmãos, de compreender que ele está levando o Evangelho de Jesus Cristo, e ele disse, eu me subjugo à servidão, para que salvando, meus irmãos, alguns, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo, ele tinha certeza, o apóstolo Paulo, ele tinha certeza, isso mesmo, ele tinha certeza da sua caminhada, da sua corrida, isso mesmo, em busca do reino de Deus, levando o Evangelho de Jesus Cristo. A ponto dele dizer, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Paulo, ele tinha certeza da sua natureza, isso mesmo, que a sua natureza, meus irmãos, era pecaminosa, como de qualquer outra pessoa. Ele levava o Evangelho de Jesus Cristo, mas ele disse, mas eu me reduzo e me subjugo à escravidão todos os dias. Por quê? Porque, meus irmãos, era algo dele, ele tinha que se colocasse todos os dias a servidão, isso mesmo, sacrificando a sua carne, os seus desejos, isso mesmo, se subjugando todos os dias, para que ele pudesse, meus irmãos, continuar na carreira proposta do Evangelho de Jesus Cristo. E assim é a nossa vida. Nós devemos, meus irmãos, saber que todos os dias nós devemos nos subjugar, isso mesmo, nós devemos nos reduzir todos os dias. Como Paulo, ele disse, antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão. Isso mesmo. E isso, meus irmãos, deve ser algo que não deve ser um sacrifício, isso mesmo, algo que vai nos custar um grande sacrifício, mas isso é algo que entra dentro da nossa natureza, e nós sabemos que é preciso a gente, meus irmãos, saber que nós devemos lutar todos os dias contra a nossa própria natureza, contra todos os dias, meus irmãos, contra os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, e assim nos reduzindo, nos colocando à servidão, isso mesmo, para que nós possamos todos os dias, meus irmãos, estar capacitados ali, meus irmãos, na presença de Deus, para que possamos todos os dias estar santificados, puros, santos,
separados ali diante do Senhor, para que não venhamos, meus irmãos, ser reprovados, como o próprio apóstolo Paulo ele disse. No livro de Romanos, no capítulo 7, no versículo 24, ele disse: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? A ponto que o apóstolo Paulo ele disse: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E meus irmãos, olha que interessante, ele, meus irmãos, se colocou-se em uma situação que ele disse: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo ele tinha certeza, meus irmãos, isso mesmo, da sua natureza, isso mesmo, da sua natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo ele tinha certeza, isso mesmo, de quanto ele era um homem miserável, isso mesmo, a sua natureza, o seu corpo, isso mesmo, a ponto dele dizer: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? É a gente, olha que interessante, é a gente, meus irmãos, reconhecer o quanto nós, meus irmãos, necessitamos da graça, da misericórdia de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós compreendemos o quanto nós somos miseráveis, o quanto nós, meus irmãos, precisamos mais da graça de Deus sobre as nossas vidas. Pois não coloque a sua vida diante de Deus e deixe que Ele conduza a sua vida. Saiba que todos os dias é preciso que nós venhamos nos colocar diante do Senhor para que Ele possa agir em nosso favor. Amém, meus irmãos? Eu quero orar pela sua vida agora, neste momento, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar juntos em uma só fé. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração agora em favor da tua igreja. Eu oro, meu Deus, em favor desta pessoa que está me ouvindo. Pai, em nome de Jesus, toca agora nesta vida, nesta casa, nesta família. Liberta, transforma, que haja salvação, transformação. Oh, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração agora neste momento. Que todos que estão nos ouvindo, Pai, de todos os lugares, onde esta mensagem, esta oração chegar, que haja cura, salvação, libertação, que possamos todos os dias nos reduzir, Senhor, isso mesmo, a servidão para te servir, Senhor, com sinceridade, com santidade, isso mesmo, para que possamos nos sacrificar para te servir todos os dias. Pai, eu oro, Senhor, e eu declaro em nome de Jesus Cristo a bênção, a salvação sobre esta pessoa. Receba aí, em nome de Jesus Cristo. Diga: eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Fiquem todos na paz. Tenham uma ótima noite, um ótimo descanso, um ótimo dia, qualquer horário que você estiver nos acompanhando. Deus abençoe a todos vocês. Eu amo a todos.